Vamos falar agora um pouco de oferta e demanda aplicada no trade. Oferta. Quanto maior for o preço de determinado produto, mais os vendedores estarão dispostos a vender. Demanda. Quanto menor for o preço, maior a quantidade de consumidores procurando. Então aqui a gente tem um gráfico representativo. Aqui a gente tem a nossa oferta. Nossa oferta aqui na parte de cima do gráfico. Aqui na parte de baixo, a gente tem representação da nossa demanda. Então, quanto maior for o preço de determinado produto, mais os vendedores querem vender. Então, todo mundo quer vender o seu produto. Todo mundo quer vender o seu produto caro. Então, a oferta de venda fica aqui na parte de cima. E quando o produto é muito barato, muita gente quer comprar. Então, a demanda está aqui na parte de baixo. Agora vamos dar uma olhada aqui nos exemplos no gráfico. Oferta e demanda, reversão de tendência. Então a gente tem aqui o preço subindo, a gente tem aqui o gráfico subindo, chega a determinado ponto, ele faz um pequeno range, começa a negociar nesse ponto. Ele parou aqui e não subiu mais, porque aqui é um ponto onde é o preço justo, é o preço de oferta. Então aqui é um preço caro. E aí ele não conseguiu subir mais. Como ele não consegue subir mais, ele faz o que? Ele volta. Então aqui, o preço vem de uma tendência de alta, faz uma zona de oferta e em seguida encontra dificuldade para romper a estrutura e faz uma reversão. Então ele subiu, negociou aqui e desceu. Aqui a gente tem o mesmo gráfico representado em um tempo menor. Ele subiu, fez a negociação dele aqui dentro desse range e como não achou um preço maior do que esse, ele desceu. Então aqui a gente tem a nossa reversão representada aqui no gráfico de oferta. Aqui a gente tem outro gráfico representando um rompimento de estrutura. Como é que funciona aqui? Ele desceu, você tem preço descendo, parou em determinado ponto e trabalhou, parou em determinado ponto, trabalhou o preço aqui, mas ele também não desceu muito. Ele desceu, parou no meio do caminho, encontrou um preço justo ali, que ainda é um preço caro, e ficou negociando ali. E aí ele rompeu. Não aguentou e rompeu. O preço vem de uma tendência de baixa, faz uma zona de oferta, e em seguida encontra passagem e consegue romper a estrutura, dando continuidade à tendência. Aqui o mesmo exemplo. Ele desce, ele negocia aqui num preço caro, não consegue negociar mais e rompe.
Então a gente ainda tem aqui a oferta numa estrutura de rompimento. Agora a gente vai ver a demanda, que é onde o preço está barato. Então a demanda aonde o preço está barato. Vamos aqui ver um exemplo. O preço vem de uma tendência de baixa, faz uma zona de demanda e em seguida encontra dificuldades para romper a estrutura e o preço volta. Então a gente tem uma reversão de tendência representada aqui na demanda. Ele desce, faz a negociação aqui na caixinha dele e volta para cima da onde ele veio. Ele volta porque ele não encontra um preço mais barato que esse. Ele faz a estrutura de volta. Então ele vai, faz isso e sobe, faz uma reversão. Agora aqui no outro gráfico. O preço vem de uma tendência de alta, faz uma zona de demanda e em seguida encontra passagem e consegue romper a estrutura dando continuidade à alta. Ele vem numa tendência para aqui, faz uma consolidação, um range, aí você chama do jeito que você quiser chamar. Ele encontra aqui um preço ainda barato e consegue romper, porque lá em cima ele vai conseguir vender o produto mais caro ainda. Então ele sobe, para no meio do caminho, ainda negocia aqui com esse preço barato e rompe para cima, porque lá em cima ele vai conseguir vender isso um pouco mais caro. Então aqui a gente tem a demanda representada no rompimento de estrutura. Sobe, faz um range e sobe. Aqui a gente tem um gráfico. Vamos ver como é que isso se aplica aqui no gráfico. Então a gente tem aqui o gráfico Euro-USD de 1 hora e a gente tem marcado aqui as nossas zonas de oferta, oferta e de demanda. Então a gente aprendeu que o que está em cima é oferta. Então aqui o preço está caro. Aqui a gente vê aqui uma estrutura, jogou o preço para baixo. Aqui a gente vê outra estrutura, jogou o preço para baixo. Então ele veio aqui, parou, negociou, jogou para baixo. Parou, negociou, jogou para baixo. Porque ele está vendendo caro. Aqui é a mesma coisa. Subiu, negociou, desceu. Então aqui ele ainda vendeu caro. Oferta, oferta. Aqui a gente tem uma representação de demanda. Aqui o preço está barato. Então ele desceu aqui nesse cantinho, fez uma negociação e rompeu. Então aqui a gente tem uma demanda. Quando ele volta aqui novamente, essa demanda aqui funciona aqui como um suporte. Ele bateu aqui, não quer ficar negociando nesse preço barato, começou a subir de volta. Então a gente tem essas regiões que a gente pode marcar no gráfico como zonas de oferta
e zonas de demanda. Então você marcou uma zona aqui, quando o gráfico retornar, essa zona ainda pode ter algum efeito. Então aqui, ele retornou para ela funcionou como resistência e desceu. Vamos aqui um outro exemplo. Gráfico diário do índice. Então aqui o que a gente tem? A gente tem aqui uma zona de oferta. Aqui embaixo a gente tem uma zona de demanda. Aqui a gente tem outra zona de oferta, outra zona de oferta, outra zona de demanda, outra zona de demanda. Então aqui preço caro, aqui o preço ainda está caro, aqui ainda está caro, aqui o preço está barato, aqui está mais barato ainda e aqui está mais barato ainda. Então é o mesmo raciocínio. Quando ele chega nessas zonas, a gente marcou aqui uma zona de oferta. Aí o preço voltou, negociou, negociou, negociou. Chegou a bater nessa zona de novo. Quando ele bater aqui, ela vai funcionar como uma resistência. Aí desceu. Aqui ele fez um range para dar continuidade. Aqui ela ainda está marcada aqui. Pode ver que quando ele desceu e retornou, ele bateu, ela funcionou aqui como resistência. Ele bateu aqui e retornou. Aí voltou aqui para essa zona onde o preço estava barato. Aí eles não querem negociar um preço barato e empurra o preço de volta para cima. Então aqui a gente vai começar a marcar isso, oferta, zona de oferta e de demanda. Preço caro, preço barato. Aqui a gente tem o gráfico do índice alemão DAX diário. Então o ativo subiu, fez a negociação dele, não encontrou o preço para cima e desceu. Então aqui a gente marca aqui a zona de oferta. Aqui encontrou a zona barata. Encontrou a zona barata. Zona de demanda. Aí foi negociado. Voltou na zona de demanda, ela funcionou como suporte. Depois não funcionou mais, voltou. Subiu. Aqui a gente tem outra pequena zona de demanda, indo em direção aonde o preço está caro. Chegou aqui, o pessoal rejeitou as negociações no preço caro. Desceu, bateu aqui na zona de demanda, aí sim ele rompeu e passou a vender num preço mais caro ainda, que ele foi embora. Então a gente vai sempre começar a marcar
essas zonas no gráfico aqui, reversão, reversão. Aqui uma continuidade no meio da tendência, aqui uma reversão. Então isso é oferta e demanda. Aqui. Reversão, 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 reversão. Aqui. Parou. Fez aqui uma continuidade. Desceu. Aqui embaixo a gente tem um suporte. Então é isso, a gente começa a marcar agora e observar nos gráficos maiores o que é oferta, o que é demanda e já deixar marcado que quando o ativo encostar em cima ou embaixo, no topo ou no fundo, a gente vai ter alguma resposta.